Um homem dormia tranquilamente no sofá de casa. Silêncio absoluto. Até que... Bang! Um estrondo ecoou pela casa inteira. Ele acordou assustado, o coração disparado, tentando entender o que tinha caído. Olhou a sala. Nada fora do lugar. Tudo parecia normal. Mas as câmeras contaram outra história. Bem devagar, sem pressa. Como se alguém quisesse fazer barulho de propósito. Como se quisesse acordá-lo. Como se quisesse que ele soubesse que não estava sozinho. Se você acha que já viu de tudo, pense de novo. Porque existem momentos em que as câmeras registram aquilo que o olho humano jamais deveria presenciar. Coisas que aparecem por segundos. Sombras onde não deveria existir nada. Rostos que não pertencem a ninguém. Presenças que estavam ali, observando, o tempo todo. A possessão na sala de aula. O que começou como um dia comum de aula virou pânico absoluto. Uma aluna, do nada, começou a subir no ar. Seus pés deixaram o chão. Sem cordas. Sem truques. Os colegas correram. O professor segurou. Todos puxavam. Mas era como se algo estivesse puxando mais forte do outro lado. Ninguém conseguia trazê-la de volta. Minutos de desespero, gritos, choro. Até que, de repente, a força soltou. Ela caiu no chão exausta, como se algo tivesse tentado levá-la. E quase conseguido. A mulher que sumiu do quarto. Ela estava dormindo profundamente. Casa silenciosa. Porta trancada. Nenhum barulho. Tudo normal. Até que a câmera captou algo impossível. Uma sombra surgiu no canto do quarto. Escura demais para ser apenas falta de luz. Alta, parada, observando. Por alguns segundos ela não se move. Como se estivesse escolhendo. Então avança. E a puxa violentamente para fora da cama. Sem resistência. Sem tempo para reagir. E o detalhe mais perturbador, ela nunca mais foi vista novamente. Aquela gravação é a única prova de que ela esteve ali. E a coisa no banheiro. Um homem começou a ouvir ruídos estranhos dentro de casa. Passos leves, raspões, algo se mexendo. Ele pensou que fosse um animal. Pegou o celular, foi investigar. Quando apontou a câmera para o banheiro, ele congelou. Agachada no escuro, havia uma figura, muito magra, curvada, olhos brilhando, sem orelhas, sem boca, sem expressão humana, só encarando, imóvel, observando ele respirar. Ele recuou tremendo e chamou a polícia, mas quando voltaram lá, não havia nada, só o vídeo, e ninguém conseguiu explicar o que aquilo era. A sombra na janela. Um vídeo curto na internet deixou milhares de pessoas desconfortáveis. Uma mulher gravava algo banal. De repente, o cabelo dela é puxado com força para trás, como se alguém estivesse segurando. Mas não havia ninguém perto. Se você olhar devagar, no reflexo da janela, uma silhueta escura aparece por um segundo, parada, espiando, e some logo depois. Nos comentários, alguém revelou algo estranho. A sogra dela tinha falecido dias antes. Coincidência? Talvez. Mas tem coisas nesse vídeo que simplesmente não parecem humanas. A cozinha. Ela estava ouvindo música no quarto, relaxando. O cachorro começou a agir estranho, rosnando pro nada, olhando fixamente para a cozinha, como se visse algo. Ela foi conferir. Nada. Silêncio total. Então ela sussurra. Tem alguém aí? E naquele exato segundo, bam! As portas dos armários se abrem sozinhas e batem com força, uma atrás da outra, sem vento, sem ninguém. Ela verifica dentro, vazio, mas agora ela entendia. O cachorro não estava assustado à toa. Animais percebem antes da gente, e o que estava ali, definitivamente, não era humano. A oração que foi interrompida, ele já não aguentava mais. Todas as noites, passos, batidas, coisas mudando de lugar, sempre depois da meia-noite.
Naquela madrugada, ele ajoelhou ao lado da cama e começou a oração. Afasta todo o mal da minha casa. Silêncio. Por um segundo, parecia funcionar. Até que... um livro cai da estante. Ele para, respira fundo, tenta continuar e comete o pior erro. Ele interrompe a oração. Nesse instante, a gaveta do guarda-roupa se abre sozinha. A porta do quarto se fecha sozinha, como se algo dissesse: agora é tarde. O tabuleiro que abriu a porta era para ser só brincadeira, um casal, risadas, luzes apagadas. Um tabuleiro ouija no meio da sala. Vamos tentar falar com alguém? Eles chamaram, provocaram, pediram sinais. Nada aconteceu. Eles riram, foram dormir, mas algo respondeu. Só que tarde demais. De madrugada, o dispositivo da casa começou a falar sozinho. Hello? Oh my God! O cachorro começou a latir desesperado, olhando fixamente para o porão. Ele desceu. Oh my God! Cada degrau rangendo, o coração disparado. Então ele ouviu. Mas quando acendeu a luz, não tinha ninguém. Só o eco. Depois disso, nada mais ficou em paz. Porque o tabuleiro não chamou um espírito. Chamou qualquer coisa que estivesse ouvindo. E agora, estava dentro da casa. Durante 3 anos, nada aconteceu. Apartamento comum, silencioso, normal. Até que, em um único mês, tudo mudou. Batidas nas paredes, passos no corredor vazio, objetos trocando de lugar, sozinhos. Uma noite, algo segurou o pulso dele enquanto dormia. Forte, frio, como uma mão de gelo. Na manhã seguinte, ele foi embora, sem malas, sem despedida. Nunca mais voltou. Sombras no cemitério. Explorar cemitério à noite já é errado, mas ele foi. Com uma câmera, lanterna, coragem demais. No começo, só uma sombra, parada entre os túmulos. Ele pensou, é uma árvore. A sombra se moveu, devagar. Depois outra apareceu, depois outra, mais uma. De repente, não era só uma presença. Eram várias, cercando, observando, imóveis, como se soubessem que ele estava ali. Ele parou de gravar, parou de respirar e saiu, sem correr. Porque correr chama a atenção, principalmente quando você não sabe o que está te olhando no escuro. Madrugada, um bueiro, mas tinha algo estranho. Símbolos desenhados na tampa, como marcas antigas, rituais. Ele levantou, só por curiosidade. 2 segundos depois, algo saltou de dentro. Rápido, violento, não deu para ver direito. Só um vulto, molhado, alongado, com braços compridos demais. Ele caiu para trás, tremendo. Saiu correndo, sem olhar para trás, porque às vezes, não saber é melhor do que confirmar. Risadas nervosas. Até que a luz parou, no chão. Algo preto, comprido, fino, cabelo, saindo da terra. Como se alguém estivesse embaixo, tentando sair. Eles chegaram perto. O cabelo se mexeu, deslizou de volta, entrou no solo, sumiu. Ao lado, uma cova aberta, vazia, recente. Eles foram embora, sem falar nada. Porque ninguém quer ser o primeiro a dizer, talvez aquilo estivesse tentando sair. Algumas gravações mostram barulhos, outras mostram sombras, mas essas mostram coisas que não deveriam existir. E o pior, tudo isso foi capturado por câmeras comuns. Imagina o que acontece quando não tem nenhuma gravando. Na tela vou deixar outro vídeo de arrepiar. Só não assista sozinho.